Ezequiel, capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: Os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele: pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois, pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: vara de Efraim, pertencente a José e a todo o povo de Israel, seus companheiros. Junte-os um ao outro, para que se torne uma só vara na sua mão. Quando seus compatriotas perguntarem: Você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e juntá-las à vara de Judá. Assim, farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure com a sua mão diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: Tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor
e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas imagens repugnantes, nem com nenhuma das suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas ordenanças e terão cuidado de obedecer aos meus estatutos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles. Terá uma aliança eterna. Eu os firmarei, os multiplicarei e porei o meu estatuto no meio deles para sempre. A minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Primeira Reis, capítulo 6. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 60 côvados de comprimento por 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 20 côvados, e avançava 10 côvados à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interno, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 5 côvados de largura, o andar intermediário 6 côvados e o terceiro 7 côvados. Ele fez beirais de apoio nas paredes externas do templo, de modo que nada precisasse ser inserido nas paredes. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de picareta, nem de nenhuma outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim, Salomão construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. Ao longo de todo o templo, fez as salas laterais. Cada uma delas tinha 5 côvados de altura e estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. A palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Quanto a este templo que você está construindo, se seguir os meus estatutos, praticar as minhas ordenanças e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Assim, Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o assoalho do templo com tábuas de junípero. Separou 20 côvados na parte de trás do templo, revestindo a parede com tábuas de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal, em frente dessa sala, media 40 côvados de comprimento.
O interior do templo era de cedro, com ornamentos entalhados em forma de cabaças e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Ele também preparou o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 20 côvados de comprimento por 20 côvados de largura e 20 côvados de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu o altar de cedro. Salomão cobriu de ouro puro o interior do templo e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do santuário interno. No santuário interno, Salomão esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. As asas dos querubins mediam 5 côvados de comprimento cada uma, 10 côvados da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 10 côvados. Ele colocou os querubins com as asas abertas dentro da sala interna do templo. A asa de um querubim encostava em uma parede e a do outro encostava na outra. As outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu de ouro os querubins. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, esculpiu querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na parte externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de madeira, de oliveira, com batentes de 5 lados. Nas 2 partes da madeira de oliveira, esculpiu querubins, palmeiras e flores abertas, e revestiu de ouro batido os querubins e as palmeiras. Para a entrada principal do templo, também fez pilares quadrangulares, de madeira de oliveira. Fez também 2 portas de madeira de junípero, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas nas portas e revestiu-as com lâminas de ouro. Construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma de viga de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zive, no 4º ano. No mês de Bu, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado com todos os detalhes de acordo com o seu projeto. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. A viagem de Paulo para Roma. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia.
Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudeste e noroeste. A tempestade. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade. Sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. O naufrágio. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia.
para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, e também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz.